Agora sim, produção. Vamos lá, começando o Pode Paz. Tivemos aí um pequeno problema técnico, mas é claro, depois de meses, é normal ter esse ajuste técnico, né, produção? Para começar uma live abençoada, para abençoar a tua vida, tua casa, tua família. Obrigado você que já está aí conectado com a gente, seja muito bem-vindo. Aproveita para compartilhar, tá bom? O nosso Pô de Paz, depois de alguns meses ausente, para a glória de Deus, estamos de volta com esse lindo trabalho. E é claro que, olha, para edificar tua vida, edificar tua fé, uma palavra do céu para a tua vida, e com homens de Deus, com compromisso com a palavra, estará aqui conosco sempre nesta mesa para falar de Deus. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo esse homem de Deus. É um jovem pregador que tem percorrido a nossa região, nosso Brasil, levando a palavra de Deus com muita autoridade, e para nós é uma alegria recebê-lo nesta mesa do Pô de Paz, meu amigo, homem de Deus, evangelista Gadiel Nascimento. Seja muito bem-vindo ao nosso Pô de Paz. Obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje sendo canal de bênção para milhares de pessoas que agora estão conectadas conosco através do nosso Pô de Paz. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu pastor Rogério, uma alegria, satisfação poder estar aqui com vocês, uma satisfação imensa poder conhecer o pastor Rogério, essa pessoa tão amigável. Estar aqui na igreja Deus é Paz é uma sensação única, é um momento de realização, e poder estar sendo aí participante do Pô de Paz é sem dúvida uma satisfação imensa. Muito obrigado. Eu acredito que vai ser um bate-papo bom e muito produtivo para nós hoje. Glória a Deus, eu não tenho dúvida disso, que vai ser um tempo de muita bênção, muitas vitórias. Para você que está nos assistindo, aproveita para deixar o seu like, tá bom? Não perca essa oportunidade, deixa o seu like, deixa a sua curtida, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Compartilhe com mais pessoas para alcançar mais vidas, porque tem muita palavra de Deus para a tua vida, através do homem de Deus, evangelista Gadiel Nascimento, que tem algo profético de Deus para as nossas vidas nesse início de noite, em nome de Jesus. Meu amigo, seja muito bem-vindo e com certeza tenha liberdade para falar de Jesus, falar do que Deus colocar no teu coração. Aqui tu tem a liberdade, as câmeras, o microfone para falar de Deus, tá bom? Do que Deus tocar no seu coração. E estamos aqui, né, com esse jovem pregador que já passou nos nossos altares, pregou no Abala Valinhos, pregou no Abala Hortolândia, e eu vi Deus lhe usando de uma forma sobrenatural, de uma forma tão especial. E eu queria entender melhor, homem de Deus, como que com essa chamada, que esse ministério, quando é que começou a queimar no coração e sentindo essa necessidade de ser um grande homem de Deus, pregador da palavra de Deus. Quando é que tudo isso começou e que você entendeu esse despertar de Deus para a tua vida? Pastor Rogério, todos que nos ouvem nesta noite, essa chamada começou a queimar quando eu era muito novo ainda. Mas assim, antes de tudo, eu quero primeiramente tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Ele é digno de receber. E a chamada, ela começou muito cedo mesmo. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, eu vendo pregadores sendo usados por Deus, surgiu aquela admiração, aquele desejo, porém eu não tinha ainda aquela aptidão, aquilo ainda não queimava em mim. E o tempo foi passando e eu lembro que um dia eu vi um pastor pregar na minha igreja e foi um momento muito glorioso. Eu me recordo que eu falei para minha mãe, inclusive, quero mandar um abração para minha mãe, Sara Nascimento, minha irmã, Nayara, meu pai, Francisco. E eu lembro que eu falei para ela, olha mãe, quando eu completar 12 anos de idade, eu quero começar a pregar. Só que assim, pastor Rogério, interessante porque não tinha nenhum conhecimento, muito novo ainda, então não tinha conhecimento de como montar uma mensagem, de como fazer um esboço, mas aquilo começou a queimar no meu coração. E inclusive, né, a chama ardeu mesmo ao ver bem no
2018, pouco antes ainda, era a época que o pastor Marcos Feliciano estava pregando muito nos Gideões e Verdade. eu vi ele com uma inspiração. Eu não vou mentir, uma inspiração. Inclusive, quero mandar um abraço para o pastor Marcos Feliciano. Quem sabe a gente não tem a oportunidade de estar junto um dia, vai ser uma alegria. Com certeza. E foi uma referência para mim. Porque assim, eu vendo o testemunho dele, né, pastor Rogério, porque ele é um homem que tem um testemunho muito, muito forte. Verdade. Eu acredito que muitas pessoas já ouviram. Eu falei assim, se Deus fez na vida dele, eu acredito que Deus pode fazer também na minha vida. E foi então a partir desse momento que eu comecei a orar. Mas o tempo foi passando e eu me recordo que quando eu completei exatamente 12 anos de idade. Desde os 12 já prega? Não, a partir dos 12. Ah, tá. Quando eu completei 12 anos de idade, foi então que começou o ministério da palavra. E eu quero inclusive mandar um abração para um amigo meu, Ismarildo. Eu não sei se ele vai ouvir isso, faz um tempo que eu não vejo ele inclusive, mas ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Ismarildo, um jovem pregador, e ele fez um esboço para mim, eu não lembro até hoje, e foi a partir daquele momento que eu preguei, quando eu ia completar 13 anos. Aí foi quando eu comecei a pregar e daí então não paramos mais. Que bênção, glória a Deus, que lindo isso. E é claro que toda primeira mensagem marca a nossa vida. Marca. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei, e foi uma mensagem que eu nunca mais preguei, não sei porquê. Nunca mais. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira mensagem que eu preguei foi sobre Jonas. Uau! Meu amigo, foi terrível. Foi terrível. Foi terrível, mas Deus falou aquele dia, viu? Eu lembro a minha. Olha aí. Foi João, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto fizerdes em nome de meu Pai. E, enfim, foi essa mensagem que marcou aí o nosso ministério. Com 12 anos. Com 12 anos de idade. Que bênção, glória a Deus. Tão novo e já sendo canal de bênção para muitas vidas. Olha, eu tenho certeza que muita gente que está aí nos acompanhando, dizendo, poxa, tão novo, mas Deus faz dessa forma, né? Deus faz. Deus, ele escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não importando a idade. Hoje tem um pregador menino que eu estou acompanhando muito, se me falha a memória, o nome dele é Moisés. Não sei se você chegou já a ver um videozinho dele. Já cheguei a ver. Rapaz, o menininho está pregando demais, moço. Inclusive até essa semana parece que ele estava no SBT e eu vi um dos podcasts que ele participou e ele falando, Deus usa da idade que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Não é aquele de Pernambuco não, né? É ele mesmo. Uau, ele mesmo, Moisés. É uma bênção. Meu Deus, o menino tá pregando muito. Deus tem usado a vida dele de uma forma sobrenatural. Tenho acompanhado, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok dele. Tem sido canal de bênçãos. Parabéns, Moisés. Não sei se um dia esse vídeo vai chegar, mas parabéns, que Deus continue lhe usando nessa autoridade, nessa força. Porque é lindo, né? É lindo. Há uma necessidade disso, né? De homens e mulheres de Deus ser levantado, né? Porque hoje está difícil, né? Hoje os jovens estão se preocupando com tantas outras coisas, mas com teu compromisso com a palavra, em pregar a palavra, hoje está meio escasso. Tá É escasso. verdade. E justamente isso, pastor Rogério. A partir do momento também, uma das coisas que muito me impulsionou esse chamado da pregação foi a necessidade Olha aí. de pregadores, porque eu me recordo muito bem que na minha época, no meu período, tinha poucos pregadores. Eu falo minha época, parece até que eu sou um pouco velho, mas é um modo de falar. Sim. Mas poucos pregadores pentecostais mesmo, e eu senti essa necessidade. Eu falei, Deus, eu estou aqui à disposição para ser usado nas suas mãos. Eu me lembro que eu falei, Deus, faça de mim o que tu queres. E Deus tem feito isso, e tudo isso a gente tributa a Ele. Glória a Deus. Você falou que desde 2018, né? Não, 2018 antes, pouco antes, eu não vou me recordar agora. Foi com 12 anos. Tem que fazer as contas. Tá. Tô com 23 anos agora. Então, tão novo e Deus usando nesse período, em todo esse período de trajetória, pregando a palavra de Deus, né? Eu sei que todos os pregadores já passou por um momento
difícil no ministério. Isso é normal, né? Crente passar por situações, né? E no meio dessa trajetória, né, do início até hoje, teve algum momento complicado, algum momento difícil, algum momento que marcou assim a sua vida de falar, meu Deus, será que de fato eu tenho essa chamada mesmo? Teve, pastor. Olha, teve. Quem não passa, né? E eu me lembro que chegou um período que Deus começou a usar muitas pessoas, né, para falar comigo concernente a chamada. Deus usou muitas pessoas para falar comigo a respeito da chamada. E pastor Rogério, eu me lembro que chegou um momento que eu comecei a desanimar em relação, porque parecia que quanto mais Deus falava, mais as portas ficavam fechadas. E eu ficava perguntando, Deus, o Senhor tem usado muitos homens para falar. Adiel, deixa eu só dar uma conferida aqui. Perfeito. Vamos lá, gente. Aqui é ao vivo. É ao vivo, não tem problema não. Voltou aí, produção, fala aí. Voltou? Falei. Voltou? Volta. Deu certo? É assim mesmo. Volta do começo? Vamos lá? E aí, produção? Tá tudo certo? Então bora lá, então, de novo, reformulando aí a pergunta. Teve algum momento, né, dessa trajetória do início do início da trajetória de pregar a palavra até esse momento, teve algum momento difícil que marcou a tua vida? Pastor Rogério, teve. Eu me recordo que um dos momentos, né, desafiadores que todo ministro passa, uma pessoa que recebe uma chamada de Deus. Eu me lembro que Deus usando várias pessoas para falar concernente a poder estar ministrando diante do povo de Deus. Só que parecia que quanto mais Deus falava, mais as portas se fechavam. Olhei. E eu ficava perguntando para Deus, mas será que o Senhor quer isso na minha vida mesmo? Não só isso, né? Eu não me sentia capacitado. Até hoje eu não me sinto, na verdade, sou totalmente dependente do Espírito Santo. Mas eu não via possibilidades. Só que quando Deus decide fazer, Ele faz. E chegou um tempo que Deus começou a abrir as portas. Mas passei por momentos de dúvida. Muitos momentos que eu falei assim, eu acho que Deus não quer que eu seja um pregador, não. Muitos momentos que eu pensei em desistir. Momentos, principalmente no momento quando a gente começa, tem muita rejeição, né? Verdade. Uma rejeição muito grande, então até eu me moldar como o Espírito Santo queria que eu me moldasse, então foi um processo muito difícil, mas Deus foi dando graça e estou aqui porque fui alcançado pela graça de Deus. E hoje a gente prossegue, temos os nossos momentos aí difíceis, né? Como todo ministro tem, mas o que me sustentou até hoje foi a graça. Glória a Deus por isso. E você já adiantou que teve um grande homem de Deus a qual você se inspirou, que foi o pastor Marco Feliciano, que por sinal é um grande amigo, homem de Deus, né? Já passou por esse altar aqui por diversas vezes, é um amigo, né? Pastor Marco Feliciano, e com certeza eu sei que ele marcou gerações, né? Marcou gerações. Grandes pregadores que a gente vê pelo Brasil pregando, todos eles numa boca só, né? Quem nunca usou um suspensório? Não. Quem nunca usou um jargão, né? Que o pastor Marco Feliciano usa em suas mensagens, né? Quem nunca se inspirou no pastor Marco, que é um grande homem de Deus e continua sendo uma inspiração para todo o nosso Brasil. Quando você vai se preparar para pregar a palavra de Deus? Uma curiosidade, né, que talvez algum jovem que está nos assistindo, inclusive nós, no momento a qual você se prepara ou vai preparar uma mensagem, de que forma você se prepara? Você vai mais para os estudos ou é algo mais de revelação do céu? Eu sei que tem os dois lados, sim, né, que é a revelação do céu, porque a mensagem ela precisa ter, né? Ela precisa. Ter essa revelação do céu. Qual que é o foco maior assim no momento a qual você vai preparar uma palavra? Vamos lá. O foco maior é assim, por exemplo, muitas pessoas me perguntam realmente isso aí, muitas pessoas, e eu acredito que vai responder uma dúvida de grande parte de pessoas que perguntam,
O principal é a oração. Quando eu estou orando, vem o texto e, assim, sem nada premeditado, mas assim, na oração diária mesmo, vem um texto ou num devocional e eu sou do nada, assim, né? Começa a vir um monte de coisa na cabeça. Olha aí. Então, às vezes eu pego o bloco de celular, o papel que tiver, eu começo a escrever. E é literalmente do nada. Às vezes eu tô no almoço, às vezes é de manhã, às vezes é de madrugada, eu perco o sono. Olha aí. Aí eu abro a Bíblia, aí vem um texto, a memória é um texto, aí começa a vir a revelação. Então começo a escrever e logo após isso eu procuro trabalhar o texto. Mas sempre primeiro vem a inspiração, né? Glória a Deus. E após isso é a palavra revelada, né? Que falam, né? E logo após isso a gente então começa a procurar os textos, né? Comentários bíblicos. Tá. E por fim, e Deus vai abençoando, mas a maioria é por inspiração mesmo, por revelação. Eu tenho um método muito interessante. Eu também, da mesma forma, quando eu venho, né, quando eu vou preparar algo para ministrar aqui na nossa igreja, onde eu mais ministro é aqui, né? Não tenho muito hábito de sair para pregar, e eu sempre falo com Deus, me dá uma direção, e Deus direciona o texto, né? E aí, em cima do texto, Deus vai falando situações para falar dentro desse contexto. E Sim. muitas das vezes eu estou dirigindo, muitas vezes eu estou no trabalho, fazendo alguma coisa, eu uso esse método, eu gravo no WhatsApp. Uau. Eu aperto para gravar áudio, e aquilo que vai vindo, né? Aquilo que Deus vai mandando, eu vou gravando, e depois eu monto todo o roteiro da mensagem, e assim é a forma que Deus tem falado comigo e tem nos usado sobre o altar. Mas me fala, Gadiel, qual a mensagem que mais marcou teu ministério? Aquela mensagem que você, quem sabe até falou, vou preparar essa mensagem aqui, e foi aquela mensagem que você falou, meu Deus, essa marcou meu ministério. Tem alguma mensagem? Eu sei que todas, né, é um marco de Deus, mas sempre tem aquela que marca. Tem uma que marca. Inclusive eu trouxe aqui essa mensagem, ela se tornou um livro. É mesmo? Olha que Aqui, bênção. ó, vou apontar ali para a câmera. Consegue pegar aí, produção? Tá pegando legal? O Tá. valor do sacrifício. Olha só. Essa foi um tema de uma mensagem que eu ministrei quando eu tinha 15 anos. E foi uma mensagem que marcou demais o meu ministério. Até hoje, assim, eu não consigo esquecer. Inclusive, eu quero mandar um abraço para minha casa e a de Vilarejo 2. Ainda em memória, né? Na época, pastor Joaquim Crispim. Foi uma noite de domingo, mas a graça que caiu sobre nós foi, assim, extraordinário. Não tem como não se emocionar ao se lembrar desse dia, porque foi justamente um texto que eu peguei em Mateus e eu narrei sobre o sacrifício de Jesus. Então foi muito forte, pastor. Assim, eu não consigo expressar em palavras o que a gente viveu ali naquele dia. Então dali passou-se os anos e surgiu o desejo de escrever em palavras aquilo que Deus tinha ministrado naquele dia. Foi então quando surgiu aí o livro O Valor do Sacrifício. Inclusive, eu quero até mandar um abraço, porque foi através desse homem que já passou aqui nesse altar, através dos vídeos dele. Quem conhece o Papo de Pregador já vai saber quem eu estou falando. Através dos vídeos que ele fazia, ele é pastor Samuel Procópio. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o senhor. Eu lembro que eu sempre via as lives dele, e inclusive eu acredito que ele ainda faça, ao meio-dia, o Papo de Pregador. E eu lembro que teve uma série que ele estava ensinando sobre a importância de nós termos um livro. Olha aí. E foi através disso que surgiu o desejo de... Eu pensei, por que não escrever um livro? Então, um abraço, pastor Samuel Procópio, também uma grande referência para nós. E foi aí que eu decidi escrever em palavras aquilo que Deus tinha ministrado no nosso coração. Inclusive, você que deseja adquirir esse livro, você pode estar aí colocando o valor de sacrifício que tem na Amazon. Enfim, diversas plataformas você pode estar adquirindo esse exemplar. Que legal.
E para adiantar, para quem está para quem tá assistindo a gente, nas suas redes sociais, já divulga para o pessoal, no Instagram, Isso, né? Gadiel Nascimento, Facebook, Instagram e também tem o meu canal no YouTube. Olha aí. Então, Gadiel Nascimento, Instagram e no YouTube? Isso, Gadiel Nascimento também. Gadiel Nascimento. Para você que está assistindo a gente, aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar, tá bom? Divulga para mais alguém. Você que está aí pelo YouTube, você que está pelo TikTok também, né, produção? Tá pelo TikTok também? Você que está pelo TikTok, aproveita para curtir, tá bom? Curte bastante, dá tec-tec na telinha para você nos ajudar a propagar para mais pessoas, para que mais vidas venham a ser alcançadas. Você que está pelo Facebook também, aproveita para compartilhar, compartilhe em grupos, né? Tem bastante grupos aí que dá para você compartilhar e alcançar mais vidas e, com certeza, tem muito mais de Deus aqui para falarmos e, com certeza, daqui a pouquinho também, ministro Gadiel vai compartilhar uma palavra de Deus também para o nosso coração. Olha, tá só começando esse Pô de Paz, viu, gente? Então aproveita para curte bastante esse vídeo, compartilhe com mais alguém para você alcançar mais vidas em nome de Jesus. Meu amigo, deixa eu perguntar algo e é algo que acredito que tem muitos jovens, né? Tem sentido essa dificuldade. Existe uma pressão por ser jovem no altar? Existe aquela pressão, aquelas igrejas mais tradicional, mais antiga, né, de receber jovens pregadores para pregar a palavra? Existe essa pressão ou você acha que isso já passou, hoje está mais fácil? Você que tem pregado em várias igrejas tem mais noção disso. Uau, que pergunta, hein? Essa pergunta é polêmica, hein? Mas vamos lá, pastor. Existe sim uma pressão. Olha aí. E assim, eu venho também desse estilo de igreja, né? Aquela igreja mais rigorosa. Sim. E existe uma pressão muito grande. E eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso e talvez quis falar em algum momento, mas não foi ouvido. Talvez quis falar em algum momento, mas não conseguiu falar. É uma verdade que não pode ser negada. Nem todo mundo aguenta a pressão de ser um jovem do altar. Olha aí. Vou repetir isso aqui para você nunca mais esquecer. Nem todo mundo aguenta a pressão de ser um jovem do altar. Porque a pressão para os jovens pregadores, ela é muito mais alta. E muitos não admitem isso. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, muitos não querem admitir isso, mas a pressão, ao meu olhar, ao meu ver, para os jovens pregadores é muito alta. E é no meio de toda essa pressão que começa a acontecer as trocas de valores. Porque aqueles que não têm maturidade espiritual, aqueles que não são sensíveis espiritualmente, pastor Rogério, eles não conseguem lidar com essa pressão. E eles então acabam querendo corresponder às expectativas e se esquece que eles foram chamados não para agradar as pessoas, mas eles foram chamados para servir. Então eles, por causa dessa pressão que há para os jovens pregadores, eles acabam invertendo os valores e se esquecem que eles foram chamados para servir. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que nem todo mundo aguenta a pressão de ser o jovem do altar. Por quê? Porque tem jovem que ele desiste no meio do chamado por causa da pressão. Olha aí. Quem sabe eu esteja até falando para muitos jovens aqui que desistiram dos projetos que Deus tinha na sua vida por causa da pressão. Mas você não pode desistir. Você não pode parar por causa da pressão. Por que você não pode parar? Porque a graça, ela te sustenta. Mas olha, por exemplo, o que está escrito em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Então disse eu, isso é muito lindo, não farei mais menção dele,
mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Quando eu falo isso, eu estou falando de Jeremias. Jeremias, diante da pressão, ele quis parar. Mas olha o que ele fala: então disse eu não farei mais menção dele. Isso é muito interessante, pastor Rogério, porque diante da pressão que o chamado proporciona, diante da pressão que os propósitos de Deus proporciona, Jeremias, ele falou: eu vou parar, eu vou me calar, eu vou desistir, eu não quero mais falar, eu não quero mais pregar. Porque a chamada, ela carrega uma pressão muito grande. Verdade. Só que Jeremias falou assim: eu quero parar, mas algo está queimando aqui dentro de mim. E Jeremias, ele dá as características daquilo que está queimando. Ele diz: meu coração está queimando como fogo ardente. No hebraico, o coração é o centro das emoções. Mas o que me chama a atenção é que mesmo diante da pressão, o fogo continuava queimando no coração de Jeremias. Isso é muito interessante, porque quando eu olho para a expressão fogo aqui, em Jeremias capítulo 20, versículo 9, eu vou ver que é algo que está queimando continuamente. Olha aí. É como se algo estivesse consumindo Jeremias. Então, o profeta, ele estava sendo queimado por dentro. Então, as pressões que estavam vindo de fora, elas não podiam parar aquilo que estava queimando aqui. Meu Deus. Era como se Jeremias estivesse falando: eu quero parar, mas tem algo queimando dentro de mim. A pressão está muito forte, mas tem algo queimando dentro de mim e eu não consigo parar. Essa é a fala de muitos pregadores hoje. Porque todos os jovens pregadores, eles passam, assim como todos os santos homens de Deus, por diversas lutas e pressões. Verdade. Mas há algo que está queimando. E isso não pode ser ignorado, pastor Rogério, porque isso vem de Deus. A chamada vem de Deus. E eu preciso confessar algo aqui para vocês. Eu preciso falar algo para vocês aqui. Eu quase abandonei o que Deus tinha me dado por causa do que os homens exigiam. Eu quase abandonei o que Deus tinha me dado por causa da pressão que é ser um jovem pregador. Eu não estou falando de alguém, mas eu estou falando daquilo que eu vivi. Porque, pastor Rogério, não é só pressão, mas é mais além. É rejeição. Não é só rejeição, mas também é inveja. Não é só inveja, mas também é resistência. Eu quase entreguei tudo por causa da pressão de ser um jovem pregador. É como você se sentir, você entra num ambiente e você sente que aquele lugar não é para você. É quando você entra no ambiente com verdade. É quando você entra num ambiente sendo fiel a Deus, mas você percebe, pastor Rogério, que você não está sendo aceito. Olha aí. Porque os olhares demonstram rejeição, demonstram invejas, atitudes silenciosas que não precisa ser dito nenhuma palavra, mas estão dizendo: você não merece estar aqui, você não é digno de estar aqui. Mas o tempo vai passando, pastor Rogério, e chega uma hora que a gente não se importa mais com isso. Eu sofri muito, ainda sofro, muitas rejeições. Por trás do meu sorriso há muitas guerras, não se engane. E principalmente no começo do meu ministério, aquela famosa jargão, fogo de palha, não vai dar em nada, emoção. Inclusive,
muitas pessoas que estão vivas ainda e talvez estejam vivendo aqui Olha aí. falaram isso, mas eu estou aqui porque eu entendi que eu não preciso me importar com isso. E quem sabe eu esteja falando para jovens pregadores que tem uma chamada, que tem um ministério, e talvez você está sendo pressionado de todos os lados. Mas é igual Jesus, pastor Rogério. Quando eu olho para Jesus, eu tenho a melhor resposta. Olha aí. Porque lá no jardim do Getsemane, no hebraico Getseme, Jesus ele foi passar a sua última noite, aproximadamente 9 horas da noite, com seus discípulos. Ele sai, um sai para trair, mas o que chama mais atenção é que ali era o lugar, no original, Getseme, significa o lugar da prensa. E Jesus foi prensado também. Meu Deus. Só que através dessa pressão, ele exalou o seu maior aroma. Ele exalou azeite. Então, jovens pregadores que estão me ouvindo, essas pressões que você está passando, elas contribuem para que você possa se tornar mais excelente. Elas contribuem para que você possa se tornar melhor. Porque eu louvo a Deus por todas as rejeições, pastor Rogério. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por todos os nãos. Eu louvo a Deus por todas as portas que se fecharam. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que não acreditaram. Porque isso me fez entender que não é sobre elas e que também não é sobre mim, mas é sobre Jesus. E talvez, pastor Rogério, talvez essas pessoas não vão mudar mesmo. Jovens pregadores que estão me ouvindo, talvez essas pessoas nunca mudem. Eu sei que em breve eu vou estar indo. Eu sei que em breve tudo isso vai ser uma memória. Mas o tempo está acabando, em breve a gente vai. Mas hoje eu posso dizer que está tudo bem. Porque talvez as pessoas elas vão continuar olhando do mesmo jeito. Talvez as pessoas elas vão continuar rejeitando do mesmo jeito. Talvez as pessoas elas vão continuar não acreditando do mesmo jeito. Mas tudo bem. Hoje eu entendo, pastor Rogério, que eu não posso mudar Olha aí. o coração das pessoas em relação a isso. Pode continuar. Eu não posso mudar o coração das pessoas em relação a isso. Eu não posso forçar a fazer alguém acreditar. Verdade. Mas está tudo bem, porque em meio a tudo isso, em meio a toda a pressão, em meio a toda a inveja, em meio a toda a rejeição, tem uma coisa que ninguém pode tirar dos jovens pregadores que estão sendo pressionados no altar. E isso, sabe o que é? É a certeza daquele que os chamou. Glória. Então, quando você entende isso, você para de olhar para a criatura e você passa a olhar para o Criador. Uau. Top. Top demais. Obrigado você que está aí conectado com a gente. Estou acompanhando aqui muita gente mandando mensagem. Que bom ter o carinho da sua audiência. Você que está aí, já curte esse vídeo, compartilhe com mais alguém e Deus tem uma palavra, né, ainda para o teu coração. Estamos aqui com alegria recebendo esse jovem pregador que Deus tem usado já por 2 vezes. Eu vi ministrar e eu vi com os meus olhos Deus lhe usando de uma maneira toda especial, né? Gadiel Nascimento, procurei depois no Instagram, Gadiel Nascimento, e siga esse jovem que tem sido canal de bênção para todo o nosso Brasil, e eu tenho a certeza que ainda nosso Brasil vai ouvir muito falar desse jovem pregador que Deus tem levantado com muita autoridade. E eu fico feliz, Gadiel, eu fico feliz porque Deus tem levantado jovens pregadores. Hoje eu tenho visto, né, quantos jovens pregadores que Deus tem levantado, e eu fico feliz em ver, né? Igual a gente começou lá no começo da nossa conversa, tem muito jovem que não está se preocupando, né, em ser canal de bênção, em ser usado. Na verdade, hoje em dia, muito jovem tem se preocupado mais em se profissionalizar em futebol, em muitas outras coisas, quando na verdade a prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar, buscar, estudar a palavra de Deus, são Deixando poucos, de né? lado, infelizmente. É o que a gente mais vê, né, pastor?
Inclusive, uma das coisas que assim eu não me arrependo, pastor, quando o senhor fala disso, eu me lembro, é que tudo que eu tive até hoje, eu investi pro reino. Glória Tudo. a Deus. E eu não me arrependo. Não me arrependo porque eu sei que o reino, ele devolve. O altar não toma nada de ninguém, mas o altar devolve. Eu, inclusive, desde muito novo, isso foi uma das grandes pressões também que eu passei, pastor Rogério. Olha aí. Porque quando você recebe uma chamada, você começa a deixar de lado algumas coisas, né? Verdade. Deixa de lado algumas coisas e por causa do preço da chamada e também para você estar pronto para ser usado por Deus. Mas não me arrependo, você que está ouvindo a gente aí, se você tem abrido mão de coisas, de lugares, fique firme, não desista, porque você vai ver a honra de Deus sobre a sua vida. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. Eu digo isso, Gadiel, eu, para a glória de Deus, tive o privilégio de nascer no berço evangélico, tive esse privilégio, para a glória de Deus, nunca me afastei dos caminhos de Deus, né? Deus me proporcionou isso e eu falo com todas as palavras para você que nos assiste, para você que está aí nos acompanhando, vale a pena, gente, vale a pena. Olha, eu não me arrependo um dia sequer de estar no caminho do Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. Olha, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem realizado, eu atribuo sempre a Deus, sabe? Eu me considero jovem, apesar da barba ter embranquecido, apesar do cabelo. Mas olha, eu atribuo sempre a Deus, porque ai de mim se não fosse Ele na minha vida, Gadiel. Ele é lindo. Ele é lindo. Jesus é maravilhoso. E uma outra pergunta que eu tinha preparado aqui, ó, o que você acha? Tem muita gente que tem subido no altar. Eita. Tem muita gente que tem subido no altar sem ter uma chamada. Você acha que tem ou você acha que falta uma preparação? Você acha que tem gente que não tem aquela chamada, né, para estar, quem sabe, pregando, outros louvando? Você acha que tem muita gente que sobe no altar sem a chamada, ou você acha que falta uma preparação? O que você acha disso? Vamos lá. Polêmico. Polêmico. Eles querem pegar eu aqui, gente. Mas vamos lá. Eu acredito, eu tenho 2 posicionamentos a respeito disso. Primeiro, eu acredito de fato que existe sim a falta de preparo. Isso a gente não pode negar. A falta de haver uma preparação melhor nessa questão. Mas eu não posso negar algumas verdades que eu também acredito. E eu acredito que tem muita gente que não foi chamada por Deus, mas elas estão no altar. Eu acredito que muita gente não foi chamada por Deus. Não vamos também jogar para um todo, né? Sim. Mas eu acredito que muitas pessoas elas foram promovidas não por Deus, mas promovidas pelo homem. Quando eu falo isso, eu vou para a Bíblia, porque a Bíblia ela responde todas as perguntas. Jeremias capítulo 23, versículo 21 está escrito: não mandei esses profetas, contudo eles foram. Isso é muito forte, porque tem gente que está falando sobre Deus quando Deus não mandou falar. Tem gente que está cantando sobre Deus quando Deus não mandou cantar. Tem gente que está profetizando sobre Deus quando Deus não mandou profetizar. Tem gente que está pregando sobre Deus quando Deus não mandou pregar. E a Bíblia responde todas essas perguntas, porque de fato existem pessoas que sobem ao altar, mas não foram chamadas por Deus. 1 Samuel responde essa pergunta. 1 Samuel responde essa pergunta. 1 Samuel vai dar o exemplo dos filhos de Eli. É um retrato de um ministério sem temor. Olha aí. Ofne e Finéias, eles eram sacerdotes
Eles estavam diante do altar de Deus, mas eles usavam a posição para o seu benefício próprio. Eles desprezavam o que era sagrado. Então, nem todo mundo que está no altar tem relacionamento com Deus. Uau. Nem todo mundo que está no altar tem comunhão com Deus. Nem todo mundo que está no altar, de fato, conhece a Deus. Por quê? Porque um cargo espiritual, ele não vai substituir o seu caráter com Deus. Observe comigo, aí as pessoas podem falar assim, mas Gadiel, você está citando um exemplo no Antigo Testamento. Tudo bem, então vamos para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 18, vai falar que Simão, o mágico, ele queria o poder, mas ele não queria Deus. Existem muitas pessoas que elas estão nos altares, elas querem um poder, mas elas não querem Deus. Elas querem a posição, mas elas não querem Deus. Por quê? Porque o poder de Deus que essas pessoas querem é para o seu próprio interesse, é para o seu próprio status. Então tem gente que quer o poder do ministério, mas não quer o Deus que dá o poder no ministério. Meu Deus, forte. Tem gente que quer a autoridade do ministério, mas não quer o Deus que dá a autoridade do ministério. Tem gente que quer a unção do ministério, mas não quer o Deus que dá a unção do ministério. Então, eu entendo que existem muitas pessoas que elas estão no altar, mas elas não foram chamadas por Deus. Elas estão ali negociando o espiritual. E eu posso falar uma coisa? O negócio, ele nunca foi chamado. Negócio nunca foi ministério. O ministério é muito além daquilo que nós podemos imaginar, porque nem todo mundo que está na obra de Deus está servindo ao Deus da obra. Nem todo mundo que está no reino está servindo ao Deus do reino. Tem pregador, me desculpa, mas eu preciso falar isso aqui. Tem pregador que ele está igual à igreja de Sardes. Como é que está a igreja de Sardes? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Tu tem nomes que vivem na minha presença, mas está morto. O pregador parece vivo, mas está morto. Meu Deus. O pregador parece ter unção, mas está morto. O pregador parece ser um homem de Deus, mas está morto. Observe comigo esse texto em pelo menos 3 partes. Tu tens nome que vive na minha presença, mas está morto. Primeira parte, está mostrando uma igreja que tinha uma reputação. Olha o que ele diz, tem nome, ou seja, era conhecido, tinha fama aos olhos das pessoas. E aparentemente estava tudo bem, mas quando eu olho para esse texto, eu aprendo uma coisa. Nem tudo que parece que está vivo, realmente está vivo. Nem tudo que parece que está andando, realmente está andando. Nem tudo que parece que está bem, realmente está bem. Nem tudo que parece estar debaixo da mão de Deus, está debaixo da mão de Deus. Forte. Existem muitos pregadores que eles têm nome, que estão vivos, mas estão mortos. A segunda realidade é que é uma realidade espiritual diferente, porque ele tem um nome que está vivo, mas qual é a realidade? Está morto, pastor Rogério. Ou seja, o apóstolo João está dizendo, Deus está vendo aquilo que ninguém viu. Deus está vendo aquilo que ninguém vê. Deus está vendo o que o pastor Rogério não vê. Verdade. Deus está vendo o que os pastores não vê. Deus está vendo a realidade. A nossa realidade não pode ser negada, porque a aparência engana, mas Deus vê o interior. Meu Deus. Terceiro, atividade não é vida. Eu vou repetir isso aqui. Atividade na igreja não é vida. Por quê?
Porque olha o que ele disse: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então ele estava ativo. Ou seja, havia obras, mas não havia essência. Havia obras, mas não havia caráter. Olha aí. Havia obras, mas não havia comunhão. O que isso significa? Que movimento sem Deus não tem presença. Forte. Movimento sem Deus não tem graça. Nem todo movimento é avivamento. Mas nós precisamos entender que nesta última hora da igreja na face da terra, nos quatro cantos do Brasil e do mundo, Deus está levantando pessoas que vão fazer a diferença. Porque chega de pessoas mortas. O que nós precisamos é de homens que venham com vida e que tragam esperança ao nosso povo. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. O povão de Deus conectado com a gente. Esse é o Pô de Paz, abençoando vidas. E uma palavra de Deus para o teu coração. Deus usando esse jovem pregador, né? Evangelista Gadiel Nascimento, um canal de bênção para as nossas vidas na noite desta segunda-feira. Aonde você queira estar nos acompanhando, deixa o seu like, tá bom? Não esqueça disso, deixa o seu like, curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas para que esse vídeo venha alcançar, né, muitas vidas, muitos jovens que estão aí, quem sabe, né, desacreditando, quem sabe, Gadiel, do que Deus falou, porque tem jovem que ele recebe uma profecia. Assim fui eu por muito tempo, confesso. Sim. Assim fui eu por muito tempo. Desde criança, Deus usava profetas para olhar para mim e dizia: rapaz, se você soubesse a chamada que eu tenho na sua vida, se você soubesse a chamada que Deus tem na tua história. E muitas das vezes, eu confesso, que eu duvidava dentro de mim, falava: não é possível, eu fui chamado para auxiliar, eu fui chamado para ficar no som, na mídia, para, né, fazer qualquer outra coisa. E são tantos os jovens que agora, né, estão assistindo a gente, que quem sabe tá aí, né, acompanhando e dizendo: será que realmente eu tenho essa chamada? Né? Será que realmente essa chamada, o que os profetas olhou para mim e disse e profetizaram, será que realmente essa chamada vem de Deus mesmo? Eu queria, né, dentro desse contexto que estamos falando, o que você tem para dizer para esses jovens que estão aí conectados com a gente, que estão aí, né, quem sabe duvidando do que Deus já prometeu, né, já selou com a promessa? Qual a palavra que você tem para esse jovem que está aí ligado com a gente, assistindo, sobre essa chamada que Deus tem com a vida dele? Jovens pregadores, você que está nos ouvindo nesse Pô de Paz, né, pastor Rogério? Verdade. A minha mensagem para vocês é: não desistam. Minha mensagem é a mesma mensagem que Deus falou para Josué. Após Moisés, o grande líder, ele morrer, houve uma crise, um desespero em Josué em relação a ele assumir aquela liderança tão grande e pensar até não se sentir capacitado para assumir aquilo. Mas as palavras de Deus para Josué foram: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Então você que está nos ouvindo hoje, jovem, acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que Deus tem para você. Por mais que ninguém acredite, por mais que você, às vezes, nem você possa acreditar. Mas se você não acreditar, tá aí o pastor Rogério aqui, nós vamos acreditar. Você vai chegar, você vai conseguir, porque Deus é na sua vida. Inclusive, quando eu falo sobre acreditar, eu me recordo que um dos meus sonhos, né, era estar aqui no Abala Valinhos. Olha aí, você vê? E eu acompanho o Abala Valinhos por muito tempo, pastor Rogério. E ao meu ver é impossível estar aqui, porque não conhecia ninguém. E eu falei: poxa vida, mas eu fiz uma coisa que você, jovem que está me ouvindo, você deve fazer. Peguei um papel e eu anotei. Falei: não sei quanto tempo vai demorar para se cumprir isso aqui, mas vou anotar. E Deus nos deu a oportunidade de estar aqui no Abala Valinhos, conhecer o pastor Rogério. Glória a Deus. Então acredite que Deus vai realizar os seus sonhos.
Não desista. Vai para cima mesmo. Quanto mais te rejeitarem, faça igual José. Vai para cima. Vai adorando, vai cantando. Porque Deus vai te honrar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, que aquele que prometeu não falha. Aquele que prometeu, irmão, ele não se arrepende do que ele disse. Eu tenho a certeza que o que ele prometeu, ele vai fazer na tua história. O que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Pode passar o tempo que for, pode alguém querer duvidar, né, Gadiel? Como duvidou de todos nós. Até hoje duvidam. Até hoje duvidam. Até hoje duvidam. Até hoje, eu não tenho dúvida disso, Gadiel, que até hoje alguém olha e fala, não, mas será que ele não vai conseguir? Vai, irmão. Porque o que prometeu, ele não dorme. O que prometeu, ele não abre mão daquilo que ele te prometeu. Então, pode passar o tempo que for. Porque um dia para ele é como 1000 é como um dia para ele. O que ele tem para fazer na tua história pode ser amanhã já tudo acontecer, como pode ser que demore algum tempo. Mas o que ele prometeu, ele vai cumprir na tua história. Eu creio, Gadiel. Pastor, forte. tem que cantar aquele louvor. Olha eu aqui. Desse jeito. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Ninguém vai te impedir de receber essa vitória, meu irmão. É forte demais, é forte demais. Ninguém vai impedir. O único, entenda isso, o único que pode impedir é você mesmo. Essa promessa se cumprir é você. O único que pode atrapalhar a promessa acontecer é você mesmo. Então, irmão, interessante. Não duvide do que Deus falou, vai para cima. Grande é a vitória de Deus para a tua vida. Gadiel, a pergunta que não quer calar. Há muita competição no altar? Você acha que há muita competição ou não? Você acha que não? O que você acha? Tem não, não. Tem não? Tem não. Tem muita, misericórdia. Oh, Deus. Tem que muita coisa, né? Vou responder primeiro com a Bíblia. Olha aí. Vamos para a Bíblia. Será que existe, o pastor Rogério está perguntando, competição entre os pregadores hoje? Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Deus vai aceitar a oferta de Abel, pastor Rogério. Olha. Mas não vai aceitar a oferta de Caim. Foi nesse momento que, em vez de Caim, ele consertar e entregar algo melhor para Deus, ele se encheu de ira, competição. Ele se encheu de inveja. E o resultado de competição é morte. O resultado de competição é destruição. Lucas, capítulo 22, já um exemplo aí no Novo Testamento, versículo 24. Vai dizer que houve uma competição entre os discípulos que estavam andando com Jesus. E eles perguntavam quem era o maior, quem era o melhor deles. Então, estar perto de Jesus não significa que não haja competição. E respondendo à pergunta do pastor Rogério, sim, infelizmente, há muita competição entre os pregadores. Isso não era para acontecer. Verdade. Isso não era para acontecer porque está escrito em Salmo 133 que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Imagina se esses pregadores mesmo, claro, né, que eu não estou falando aí de todos, mas imagina se há uma unidade. Imagina se eles se unissem, pastor Rogério, um ajudando o outro. Forte. Que coisa linda. Como que ia crescer, todo mundo crescendo em unidade. Só que quando eu entendo que há competição entre os pregadores, eu percebo que a competição, ela revela um coração que está desalinhado. Forte. A competição revela um coração fortíssimo que está desalinhado. Vamos para a Bíblia. Tiago capítulo 3, versículo 16. Onde há inveja e ambição e egoísmo, há confusão. Ou seja, a competição ela não nasce do Espírito. Eu acredito que se um pregador ele está em competição, ele não está no Espírito. Porque a competição ela nasce do ego. Meu Deus, forte. E quem compete no altar, eu vou falar isso aqui, já perdeu o foco do reino. Meu Deus.
Pregador que compete no altar já perdeu o foco do reino. O reino não é sobre competição. Porque no reino, pastor Rogério, a maior grandeza, seria bom se houvesse essa competição, né? A competição de Marcos capítulo 10, versículo 43. A maior grandeza é servir. Forte. Se as pessoas se competissem hoje para servir, ia ser tão bom, né, pastor Rogério? Verdade. Porque olha o que está escrito: quem quiser tornar-se grande, olha o que Jesus falou, será servo. Então Jesus está quebrando aqui a lógica da competição. Jesus está quebrando a lógica da competição. Não deve haver competição entre os pregadores. Porque no reino, pastor Rogério, quem aparece não é aquele que vence. Mas no reino quem aparece é aquele que serve. Meu Deus, forte. No reino de Deus não há concorrentes. No reino de Deus há cooperadores. Homens que são chamados para servir. Mas quando os pregadores competem, eles já perderam há muito tempo o verdadeiro significado do que é reino de Deus. Mas quando pregadores servem, Deus é glorificado. Eu acredito, pastor Rogério, que Deus está levantando Eu creio. pregadores que vão ser servos. Eu creio. Porque não é sobre competição. É sobre servir. Meu Deus, forte demais. Pega essa. Pega essa. Aqui no Pô de Paz. Eita, coisa boa. Deus abençoe você que está aí conectado com a gente, recebendo essa palavra de Deus pro teu coração. Muita gente assistindo a gente. Que bênção. Saber que você está aí nos acompanhando é sempre uma alegria, sempre bom. E, Gadiel, o pregador precisa viver tudo que prega. Eita, pastor, vamos lá. Deixa eu só arrumar. Produção, como é que tá aí o microfone dele? Tá bem? É que ele tá batendo. É que Tá show? Batendo aqui. Tá pegando aqui, né? né? Deixa eu só mudar aqui pra ver se. É que como é que tá aí? pregador itinerante é desse jeito. Como é que tá aí? Tá tudo bem aí? Eu mudei aqui o fio, ficou bom? Ficou? Então vamos lá então. Gadiel, só respondendo essa pergunta. O pregador ele precisa viver tudo que ele prega. Eita, coisa boa. Vamos lá. Como eu sempre falo, vamos para a palavra, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia ela responde tudo. Mexe com a Bíblia, como diz nosso pastor Raimundo, que ela mexe com você. João capítulo 13, versículo 15. Olha o que Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Observe o que Jesus está falando. Jesus ele não está somente falando, mas Jesus está dizendo: eu vivo aquilo que eu falo. Meu Deus. Atos capítulo 1, versículo 1, vamos para a Bíblia. Jesus começou a fazer, mas ele não só fez, ele ensinava. Então, primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava. Ou seja, a vida de Jesus confirmava a mensagem que ele pregava. Meu Deus. Como Jesus andava, confirmava a mensagem que ele pregava. Como Jesus falava, confirmava tudo o que ele era. Jesus não precisava pregar sermões grandes. Por quê? Porque ele era o próprio sermão. Meu Deus, forte. Jesus não precisava pregar esboços extraordinários, porque ele era o próprio esboço. Jesus era a própria mensagem. Mas eu faço uma pergunta, e essa pergunta é para mim e para todos nós. Será que nós somos uma mensagem? E se o povo fosse falar sobre nós, o que o povo diria? Qual seria a mensagem que eles falariam que nós estamos transmitindo? Por quê? Porque o maior problema, pastor Rogério, a maior dificuldade não é o pregador que não sabe, mas a maior dificuldade é o pregador que não vive. Meu Deus. Então, respondendo a pergunta, o pregador deve viver o que prega. Por quê?
Porque se alguém seguir a nossa vida, se alguém seguir a sua vida, será que essa pessoa vai chegar mais perto de Cristo ou ela vai chegar mais longe? Então, essa é a resposta. O pregador, ele deve viver o que prega. Porque se alguém parar hoje e falar assim, eu vou seguir a vida do Gadiel, será que ele vai chegar mais próximo ou mais longe de Cristo? Eu quero que você reflita isso também, aí onde você está. Se alguém me seguir, será que essa pessoa vai chegar mais longe ou mais perto de Cristo? Porque de fato, o pregador deve viver o que prega. Pega essa, hein? Pega essa que é de graça. Pega essa que é de graça, meu amigo. Meu amigo. Tem gente que ele com a boca fechada prega mais do que com a boca aberta. Verdade. Tem gente que ele caladinho, só de alguém ver. Eu fico olhando assim, Gadiel, porque a gente tem uma loja, eu e minha esposa, e muitas das vezes eu tô de esporte, né? Uhum. Esporte, eu vou trabalhar assim, nem toda hora você tá Não, com né? certeza. Eu vou de esporte e muitas das vezes, Gadiel, muitas das vezes, cliente chega e olha e fala, tu é crente, né? Uhum. Eu falo, graças a Deus, servo de Deus. Então, sem você precisar falar, as pessoas se enxergam. Eu tenho um testemunho, posso contar? Claro, claro. Para quem não sabe, eu servi o quartel, né? Ó, que legal. Faz uns 3 anos, deu minha continência aí a todos os veteranos aí. E o pastor falando aí sobre testemunho, tem um testemunho muito forte que algumas pessoas já sabem, algumas igrejas que eu já fui ministrar, eu já falei, pastor Rogério, mas eu me lembro quando eu estava servindo, a gente ficou um período lá dentro, né, um período de praticamente 3 meses. E eu me lembro que fazia 2 meses que eu estava lá dentro, período de treinamento, é o conhecido internato, né? E eu me recordo que eu passei por um episódio que me marcou muito, mas me marcou demais, demais mesmo. Porque essa questão de não falar, mas o testemunho. Eu me recordo que quando eu entrei no quartel, eu nunca falei, pastor Rogério, que eu era crente. Olha aí. Mas todo mundo sabia que eu era crente. Mas eu nunca falei. Eu me recordo que teve um dia que eu entrei no salão para cortar o cabelo. Tinha um senhor, uma senhora lá. E em silêncio, não falei nada. Eles começaram a conversar e tal. Aí a mulher olhou e falou assim pra mim, você é diferente. Aí eu continuei olhando pra ela, né? Aí ela falou assim, você é cristão? Eu falei, sou crente, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Aí só que começou um debate ali entre eles, né? E eu me lembro ainda da questão, me senti até humilhado, pastor Rogério. Ela fez uns desafios lá. E enfim, mas eu lembro que eu saí de lá e falei assim pra eles, vocês não acreditam em Deus, né? Deus não existe. Tudo bem. Eu vou colocar a prova aqui. Entre vocês e eu, Deus e vocês. E vamos ver o que vai acontecer. Aí eu me lembro, passou uma semana mais ou menos, 2 semanas. E assim, eu fui profundamente humilhado ali. Eu nem quero, inclusive, falar algumas coisas ali que eles falaram, questão de cristão mesmo. E eu falei, uma das coisas que eu me lembro que eu falei assim, eu não vim aqui para ser influenciado. Ela falou assim, não, se não dou para você ir tantos dias aí, você vai ser influenciado pelo pessoal e vai desviar e não vai acreditar em Deus. Eu falei, então vamos colocar a prova. E passou uma semana, 2 semanas mais ou menos, eu estava de serviço, pastor Rogério, na guarda. Acredite se quiser. Mas tem alguns jovens que comprovam isso, M. Silva, inclusive outros jovens que serviram comigo comprovam. Estava de serviço na guarda, era meia-noite, pastor Rogério. Meia-noite em ponto. Eu estava ainda na guarita comando, quando eu escutei um estouro. Um estrondo. Falei, misericórdia, o que está acontecendo? Quando eu passei, aí teve a rendição, 2 horas e pouco na verdade, eu tava de 11 horas, de 10 para meia-noite, isso, de 10 para meia-noite. E a rendição tava passando, quando foi 00:30 eu tava passando na frente da barbearia. Em chamas, pastor Rogério. Misericórdia. Estourou tudo,
Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Voltando à guarda, 7h pouco da manhã, quando eu tava passando na frente da barbearia, quem tava lá? A pessoa que havia desafiado o Deus de Israel. Meu Deus. Em lágrimas, chorando. Aí ia passando, meus sentimentos. Ela falou assim, você pode fazer uma oração por mim? Olha aí. Mas 2 semanas atrás ela tinha negado Cristo. Aí eu falei, eu oro, fiz a oração. Aí passou um tempo, construir outro lugar lá. Eu entrei lá dentro, aquela pessoa que negava Cristo, já tinha um versículo escrito lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Meu Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja vida eterna. Resultado, hoje está na igreja. Glória a Deus. Ou seja, o seu testemunho, ele fala mais do que as suas palavras. Teve que passar da pior forma, mas reconheceu, né? Infelizmente. Como diz, não vem pelo amor? Vem pela dor. Acaba. Misericórdia. Meu irmão, que você venha pelo amor, viu? Não espere um momento difícil chegar não pra tu reconhecer ele na tua vida, viu? Em nome de Jesus. Obrigado você que tá aí. Mãe Ivan, Deus abençoe, mãe Ivan, grande amigo, ali de Itatiba, tá aí conectado com a gente, né? Deus abençoe o pessoal que tá mandando para cá mensagem, participando. Deus abençoe de uma forma, né? Edmilson tá aí participando com a gente, Vera Lúcia também participando com a gente. Deus abençoe, Vera Lúcia, obrigado, viu, pela mensagem. Elisângela também está aí participando, muita gente boa, né, participando aqui com a gente no nosso Pô de Paz, e é tão bom receber o carinho de vocês aí, conectado no nosso Pô de Paz, sendo abençoado nessa noite de segunda-feira, noite de bênção. Aproveita para você deixar o seu like, compartilhar em nome de Jesus, porque é de muita importância você fazendo esse ato para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Gadiel, você que está, né, percorrendo por todo aí nosso Brasil, né? E eu sei que Deus vai te levar ainda muito mais além. Eu não tenho dúvida disso, porque a promessa que Deus tem para a tua vida é muito grande, e eu não tenho dúvida, tá? Do que Deus ainda há de fazer, ainda há de realizar na tua vida, e eu sei que vai passar por esses momentos, né? E na tua visão, o pregador, ele tem que cobrar para estar ministrando, ou na tua visão você não vê? É claro que cada caso é um caso, né? Não vamos aqui. É um negócio polêmico, irmão. É polêmico. Não, Toma água aqui. Toma água aí, porque, ó, isso, irmão, tá tão difícil. Ainda por esses dias eu recebi uma mensagem. Não sei nem se eu posso falar isso, senão a pessoa já vai se ligar que é ela. Mas enfim, eu vou falar, né? Eu recebi uma mensagem dizendo: pastor, uma tal pessoa eu fui convidar para vir pregar aqui no meu evento, pastor, me cobrou X. Aí eu falei: então, irmã, é complicado, né? É claro que você pediu uma ajuda para gasolina, não sei se essa é a sua visão e você vai expressar aqui, né, o que você tem em mente, mas é uma ajuda para gasolina, porque, irmão, tem um lugar que vai te convidar e é distante, tem lugar que vai te convidar que muitas das vezes o seu recurso financeiro não vai conseguir alcançar para estar chegando lá. E é claro que a igreja precisa, né, dar essa condição para que o homem de Deus chegue lá para pregar a palavra de Deus. Mas na sua visão, o pregador, ele precisa exigir um valor X para pregar? O que você tem em mente, você que está já, né, nessa trajetória de pregador itinerante? E o que você tem em mente? Vamos lá, gente. Como eu sempre falo, vamos para a Bíblia e depois eu dou aí a minha opinião. Mas olha o que está escrito em Mateus, capítulo 10, se não falha a memória, versículo 8. De graça recebestes, de graça dai. Meu irmão, me desculpa se você não vai concordar comigo que eu vou falar agora, mas me desculpa, pastor Rogério, mas eu preciso ser fiel a isso. Claro. Pregador que cobra para pregar, na minha opinião, esse pregador está em pecado. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui.
Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graças dai. Pregador que cobra para pregar, na minha opinião, você tem que tomar vergonha na sua cara porque você está em pecado. Sabe por quê? Porque olha o que Paulo falou para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Homens corruptos, que pensam que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui não é o que eu estou falando. Forte, hein? Isso aqui não é o pastor Rogério que está falando. Isso aqui é o que está escrito. Então quem coloca preço na mensagem, ele revela uma coisa. Ele revela que ele não entendeu nada que é graça. Quem coloca preço na mensagem, ele revela uma coisa. Ele revela que ele não entendeu nada sobre o que é o verdadeiro sentido do reino. Por quê? Porque quando o foco vira dinheiro, o coração se corrompe. Meu Deus, forte. E o altar, ele deixa de ser um lugar de entrega. E ele vira um lugar de negócio. Tem uma frase que eu marquei isso aqui, eu preciso falar isso aqui. Quando o dinheiro entra como motivo, Deus não vira mais o centro. O problema não é ser abençoado. Eu não estou falando aqui que você não pode receber uma oferta para a sua locomoção. Me entenda bem. O problema não é ser abençoado, mas o problema é negociar a chamada. E teve um homem na Bíblia, você vai se lembrar, se você é bom de Bíblia, você vai se lembrar, que ele falou assim, ó, para Acabe: eu não vou vender a minha vinha, eu não vou negociar a minha vinha. Forte. Tem muito pregador que está negociando a vinha que Deus deu para ele. E a partir do momento que isso acontece, o problema não é receber. Porque, como o pastor Rogério falou, a gente precisa se locomover. Sim. A gente precisa ir. Mas o problema é condicionar a mensagem a um pagamento. O problema é condicionar a pregação a um pagamento. Porque a pessoa que prega só se pagar, ela não está servindo a Deus. Ela está servindo ao dinheiro. A pessoa que... Misericórdia, pastor, posso falar? Claro. A pessoa que só canta, se pagar, ela não está adorando. Porque está virando um negócio. Está virando uma prestação de serviço. Meu Deus. E o evangelho nunca foi produto, meu amigo. O evangelho nunca foi mercado. E tem muita gente tratando o evangelho como produto. Só que a unção, ela não se compra. Quando o dinheiro, ele define o que você prega, Deus não te envia mais. Quando o dinheiro define o que você canta, Deus não te envia mais. Inclusive, agora eu falo a minha opinião e eu quero mandar um abraço. Eu quero poder conhecer ainda, brevemente, acredito que eu vou poder tomar um café, pastor Jonathan Carlos. A mesma visão do pastor Jonathan Carlos é a visão que eu tenho. O que o pastor Jonathan Carlos fala? O pastor Jonathan Carlos fala: eu não cobro para pregar, mas eu abro aqui a minha bolsa, porque eu preciso me locomover, eu preciso ir, eu tenho as despesas. Então esse é o verdadeiro sentido, a minha posição e a minha tese. Pregador que cobra para pregar está em pecado. Forte. Então tá aí, vai pegando. Tudo dentro da Bíblia, irmão. Não, né? Tem a sua visão e com certeza a Bíblia também vai dando bases, né, Gadiel? Sim, a Bíblia dá base. Tudo a Bíblia nos dá um respaldo, né? A verdade é essa. Toda a Bíblia nos dá um respaldo. Então, Deus abençoe você que está aí. Pregador itinerante, estava pensando em Rapaz, vai pegar muita gente, viu? Não, é que eles pensam que tem que virar pregador para ganhar dinheiro, né, pastor? Meu Deus, aí é bravo, né? Eu tenho que virar um pregador para me enriquecer. E o camarada não quer trabalhar. Toma vergonha na sua cara. Não. Em nome de Jesus, vai trabalhar. Misericórdia, porque tem muita gente que... Eu conheci gente, Gadiel, que a pessoa até saiu do serviço. Até saiu do serviço dizendo: não, eu vou pregar porque eu vou manter minha família. Aí é difícil, né? É difícil. E nos entenda bem, tá? A gente tá falando de pregador. Sim. Nos entenda bem. Estamos falando aqui
de pregador. Coisa boa. É o povão de Deus conectado com a gente. Deus abençoe o povão de Deus aí ligado, sendo abençoado. Eu sei que muitas pessoas estão sendo alcançado por esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gadiel, para nós já partirmos aqui para o final do nosso bate-papo, já passamos aí de quase 1h30, né, produção? Quase 1h30 Uau. de muita conversa boa, né? E eu sei que daria para ficar até a madrugada falando de Jesus. Falando de coisa boa, Glória. mas é bênção. Gadiel, eu queria, né, para nós encerrarmos aqui o nosso Pô de Paz, que eu tenho certeza que já alcançou muita gente e ainda vai alcançar muitas pessoas através desta live, através desse vídeo, que depois a nossa produção vai trabalhar firme aí para fazer os recortes e postar, né, para vidas serem alcançadas em nome de Jesus. Eu queria, Gadiel, que você deixasse agora uma palavra, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, o que Deus tocar no seu coração para ministrar para quem está aí acompanhando nosso Pô de Paz. Eu sei que tu tem sido um canal de bênção, eu já disse e repito, eu já lhe vi pregar por 2 vezes e Deus, de uma forma especial, inclusive a última vez que eu lhe vi pregando lá em Hortolândia, foi algo extraordinário. Para quem ainda não viu, acesse aí no nosso canal aqui mesmo, tá? O vídeo do meu amigo Gadiel Nascimento, tá uma bênção. Você precisa assistir essa mensagem pregada lá no Abala Hortolândia, que foi algo extraordinário, a forma que Deus te usou, né? Foi em poucos minutos, mas foi o suficiente para o céu visitar a terra. Tremeu. Foi lindo. E deixa Deus te usar como uma palavra de Deus para nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo nessa noite linda que Deus preparou. Maravilha. Queridos, por favor, localize. Eu vou abrir a Bíblia aqui. Fica à vontade. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero enfatizá-los novamente. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu posso te falar uma coisa? Moisés tinha o cajado. Davi tinha as 5 pedras. Elias tinha o fogo do céu. Abraão tinha uma promessa. Isaac tinha um altar. Noé tinha uma arca. Jacó tinha uma escada. E nós? O que nós temos? Nós temos a graça. Forte. Jesus olhou para Paulo em um momento de aflição, um momento onde Paulo estava sendo afligido por um espinho na carne. Não cabe a nós falarmos aqui qual era esse espinho. Mas Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida, você que está me ouvindo nesse momento. Se tem graça, tem poder do alto. Aleluia. Se tem graça, tem céu aberto. Se tem graça, tem levanta e anda. Se tem graça, não vai ter morte. Se tem graça, não vai ter destruição. Se tem graça, não vai descer a sepultura. Por quê? Porque a graça, ela traz tudo aquilo que falta. Se nós temos a graça, nós temos a presença. Se nós temos a graça, nós temos o Pai. Se nós temos a graça, nós temos o Filho. Meu Deus. Se nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo. Se nós temos a graça, nós temos a palavra. Se nós temos a graça, nós temos os dons do Espírito Santo de Deus. E eu encerro esse podcast dizendo que falte tudo, mas que jamais falte a graça de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe o pastor Rogério. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam. Muito obrigado
É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Gadiel, obrigado por aceitar nosso convite. Está aqui sendo canal de bênção para muita gente que ainda vai acompanhar. Eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas vidas, né, que estão ligadas na internet e que vão receber cada corte, né? Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que muito vai edificar esse momento tão precioso que Deus permitiu. Nós estamos aqui juntos, né? Que você venha receber essa palavra para o teu coração. Gadiel, onde que o povo te encontra para, de repente, agendar, para ministrar a palavra, né? Fica à vontade para divulgar aí as redes sociais. Vocês podem me encontrar, amados, nas minhas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, Gadiel Nascimento. E vocês podem me chamar lá, vocês vão estar falando diretamente comigo, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês e, sem dúvida, vai ser bênção. Eu estou recebendo aqui a mensagem, Gadiel, do nosso líder aqui dos jovens, meu amigo pastor Joe. E ele disse assim, ó, fala pro Gadiel fazer aquele convite especial. Eita. Porque dia 2, né? Dia 2, tu vai estar aqui no altar da Igreja Deus é Paz, pregando a palavra. Já lança aquele convite todo especial para o povão de Deus, porque vai ser vai começar 4 horas da tarde. 4 horas. E não tem hora para acabar. Vai ser forte, vai tremer. Vai ser. Queridos, eu quero convidá-los, vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento, a estarem conosco. Dia 2 de maio, isso, pastor? Isso. Pastor Rogério, a gente vai estar aqui debaixo aí da bênção do pastor Rogério, de dos santos homens de Deus aqui na Catedral Deus é Paz, e acreditamos que vai ser uma tarde do grande mover de Deus. Pastor Joe, é isso? Isso, pastor Jonathan, né? Pastor de Jonathan. Joe, pastor Jonathan. Vai estar aqui também. Com certeza. E eu também vou estar aqui no altar te esperando com a palavra de Deus para sua casa e para sua família. Não fique de fora, porque vai ser impactante, vai tremer. Vai ser lindo o que Deus vai fazer e você é o nosso convidado especial para estar conosco, porque, olha, vai ser uma tarde incrível. Nós já tivemos um trabalho desse no mês passado. Gadiel, foi algo tremendo que Deus fez nessa casa. Foi algo lindo, lindo que Deus realizou. E eu não tenho dúvida que vai ser um dia depois de um feriado, né? E vai ser muito propício para você estar conosco nesse evento, tá bom? Onde meu amigo Gadiel vai ser canal de bênção para muitas vidas, né? E você já marque na sua agenda, dia 2 de maio vai estar conosco, então, o homem de Deus, evangelista Gadiel Nascimento, pregando a palavra de Deus. Forma a tua caravana e vem para cá no Glória, porque vai ser aquele mover profético que você não pode perder, em nome de Jesus. Meu amigo, eu louvo a Deus por tua vida. Obrigado por atender nosso convite, né? Em estar de volta aqui no nosso Pô de Paz. Na verdade, o Pô de Paz está de volta e podendo já nessa retomada receber, né, o Gadiel aqui com a gente para trazer algo profético e tenho a certeza que alcançou muitas vidas. Estamos conectados pelo YouTube, estamos conectados pelo TikTok, estamos conectados pelo Facebook. Quanta gente boa nos acompanhando, e eu sei que esta mensagem foi de encontro a corações que foram tocados por esta palavra. Eu não tenho dúvida, Gadiel, mais uma vez, veio de tão longe a brilhantar esse Pô de Paz, e eu sei que muitas vidas foram edificadas. Segue lá, gente, o Instagram, tá bom? Do Homem de Deus, Gadiel Nascimento, no Instagram, tem também, né, o YouTube, fica à vontade. Quero mandar um abração também, aproveitar, minha mãe mais uma vez, Sara, minha irmã Nayara, meu pai Francisco, minha futura esposa aí, Karen, Deus abençoe. Muito obrigado também ao povo de Cabreúva, tá ligado, pessoal, lá, muita gente vai entrar aqui para ver depois, hein. E Cabreúva, terra boa, já passei muito por lá. Deus abençoe o povão de Cabreúva, né? A todos que estão aí assistindo e que vão assistir, Deus abençoe de uma forma especial em nome de Jesus. Gadiel, muito obrigado, meu amigo, que Deus lhe abençoe e que seja a primeira de muitas, viu? Não demora para voltar, não. Será um prazer retornar. Próxima vez a gente vai voltar de novo com o Gadiel, falando outros temas, né? E perguntando para ele se pregador pode cobrar para pregar. Meu amigo, gratidão, viu? Gratidão, Deus abençoe, obrigado, gratidão mesmo. Quero agradecer também a nossa equipe de mídia que passou a tarde toda aqui preparando, né? Todo esse cenário, né? Deus abençoe o Marcelinho, Deus abençoe Ezequiel, né? Até a Bispa participou aqui para montar todo o cenário para a gente receber aqui, né?
os nossos convidados. Deus abençoe também aquele jovem. Motorista, o Matheus. Ô, Matheus, obrigado, viu, Matheus? Trazer esse grande guerreiro aqui para ser canal de bênção para a nossa vida. Obrigado, viu, toda a nossa produção que está trabalhando firme para que chegue com a maior qualidade na casa de todo o povo que está aí conectado com a gente. Você que nos assistiu, Deus lhe abençoe de uma forma especial, tá bom? Se ainda não curtiu o vídeo, se ainda não curtiu, deixa o seu like. Não saia desse vídeo sem antes você deixar o seu like, curtindo, compartilhando com alguém e abençoando vidas em nome de Jesus. Obrigado à nossa liderança, Bispa Irene, toda a diretoria do Ministério Deus é Paz, que sempre tem nos abençoado, dando carta branca para realizar os trabalhos. Deus abençoe de uma forma especial. E aqui encerramos mais um Pô de Paz, que com uma alegria estamos de volta. Já temos uma convidada, dessa vez vai ser mulher, viu? Ó, vai ser uma mulher muito usada, vai estar com a gente aqui no dia 20 desse mês, vai estar aqui com a gente minha amiga pastora Nádia. Minha amiga pastora Nádia, ela que é terapeuta, tem uma casa de recuperação de mulheres, Gadiel, e ela trabalha nessa, Gadiel, ela trabalha nessa casa de recuperação, e é uma grande mulher de Deus. Além de tudo isso, terapeuta. Ela realizou aqui semana passada um trabalho muito lindo de mulheres, né, na mesa com Ruth e Noemi. Foi algo extraordinário que Deus fez, e dia 20 ela vai estar aqui com a gente no Pô de Paz. Já marca aí para você estar participando com a gente, tá bom? Gente, obrigado, Deus abençoe. Esse foi mais um Pô de Paz, realizado aqui ao vivo, hein? Daqui a pouco você vai acompanhar aí os vídeos postados em nossa rede social. Deus abençoe grandemente, obrigado pelo carinho. Deus abençoe, fique na paz. Uma semana de vitória em nome de Jesus.